Olá, Catavento! Seja bem-vindo a mais um episódio do Catavento Cast, um produto do Catavento Instituto. Eu me chamo Thalia, sou uma das hosts aqui do podcast e ao meu lado está a Amanda, minha parceira, que também é host. Hoje a gente está fazendo um formato que vocês já viram em outro momento, né, de trazer pessoas que não são daqui de Salvador, então vai ser um formato onde vai ser um bate-papo, mesmo digital, com aquela pessoa. E a gente decidiu falar sobre esse tema porque eu nunca ouvi falar sem ser ela. Também não. Nunca ouvi. Eu tava até brincando aqui nos bastidores que eu disse assim, eu vou ter que ouvir ela falar pra ver o que é que eu vou perguntar. Pra gente aprender junto aqui, né? Porque é uma temática que a gente não tem experiência nenhuma. E mas não é muito falada. Não é muito falada. E eu confesso que eu gostaria muito de ter experiência nesse trabalho. E aí a temática que a gente decidiu falar hoje, por que deveríamos ter mais psicólogos no SAMU? Sim. Olha, por quê? Né? Psicólogo pode trabalhar no SAMU? Como é que funciona? Né? Como é que Achei que SAMU só fazia locomoção, né? Não é? Como é que o psicólogo tá nesse cenário? Então, para poder falar sobre isso, a gente chamou a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Thaís. Oi, gente, obrigada. Primeiro é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite aí. E também para falar desse tema que é tão importante. Sou muito fã assim, de falar de SAMU. E estou muito animada para a noite de hoje. Vamos lá. Da noite, manhã, tá o horário que você assiste aí. Que tá dirigindo. Verdade. Tá, e conta pra gente primeiro, assim, como é que você começou na psicologia, né, a psicologia hospitalar, pra gente conhecer um pouquinho da sua história, do seu currículo, e aí depois conta como é que você caiu de paraquedas no SAMU, assim, e como é que você viu que podíamos atuar nesse cenário. Sim. Assim, né, me formei e sempre soube que eu queria psicologia hospitalar. Mas aí eu fui descobrindo, né, como que eu poderia ingressar nessa área. Então pensei assim, vou fazer uma pós-graduação, descobri a residência e entrei na residência de urgência e emergência. E aí foi o primeiro grande susto, assim, que eu tive, porque a minha residência de urgência e emergência, ela não é só dentro de UTI, que é o que normalmente acontece, a gente vê. E eu falei, nossa, mas eu queria hospital, eu não quero urgência, eu não quero SAMU, não quero pronto-socorro. Eu não quero PA. Não quero PA, gente, Deus me livre, né? Eu quero uma UTI ali que é para chamar de minha. E aí, no primeiro mês, eu fui pro CAPS, fui para a unidade de saúde, eu falei, gente, não sei se é isso. Mas aí a gente vai entendendo os processos e, cara, é isso, né? Eu conheci a urgência e emergência, sim, na residência. Passei, sim, pelo hospital. Mas aí, nos últimos tempos da residência, o que acontece aqui onde eu faço, né? Curitiba, aqui pertinho. Vamos passar pelo SAMU. E realmente, gente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Não, eu falo assim, e falo para os meus estagiários, não tem emoção maior do que você ter o seu primeiro código 1, que é quando a sirene liga e você vai ultrapassando o sinal, você vai assim na velocidade maior possível para a via. Então, trabalhar no SAMU é um grande desafio, mas também uma das coisas assim que mais eu tenho paixão. Assim, hoje eu vejo o SAMU passando e falo, caramba, queria mais disso. Sim. E aí trabalhei 3 meses no SAMU pela residência e voltei para o hospital ali para finalizar. Mas falo para vocês com toda certeza, assim, uma das minhas grandes paixões é falar de psicologia no SAMU, é atuar enquanto psicólogo do SAMU. Hoje, se me oferecerem uma vaga, eu largo tudo e vou correndo. Não, imagino que deve ser uma baita experiência e também, assim, desafiador, né? Atuando na SAMU. Como assim? Conte para mim, assim, os mais desafios, assim, que você vivenciou dentro desse contexto. Gente, acho que tudo é desafiador, né? Vamos parar para pensar aqui. Quando eu trabalho num hospital, eu tenho uma equipe que tá ali, que pode me ajudar, né? Eu tenho um ambiente também. Eu tô numa sala, mesmo que seja no PA, você tem um espaço físico. O primeiro desafio do SAMU é a gente se acostumar que não existe espaço físico. Existe onde os profissionais estão. Então, eu já tive ocorrência no cemitério, no motel, na rua, no mercado. E qualquer lugar é lugar para o SAMU ser chamado. Então, o primeiro principal desafio é esse. A gente não tem lugar ali, não tem cadeira para sentar, não tem outras coisas que não seja uma equipe, que é 2 pessoas e o psicólogo, e o paciente, às vezes a família, e uma multidão que fica em volta tentando ver o que está acontecendo ali. Sim. Então, o trabalho do SAMU, ele já vem com esse entorno, né? A gente nunca pode pensar só no paciente, a gente já pensa que tem os curiosos, que tem tudo isso. Acho que esse é o primeiro e grande desafio.
O segundo desafio que eu entendo, assim, Thali, é que, além do espaço, a gente vai sempre atender situações muito complexas. Que é, quando a pessoa chama o SAMU, é porque alguma coisa muito grave aconteceu, tem um risco ali iminente. E normalmente relacionado com tentativa de suicídio, paciente agitado, intoxicação, abstinência por substância, acidente, né? Porque o acidente normalmente quem atende é o CIAT, mas pode ser que o SAMU esteja mais próximo, a gente também vai atender. Então a gente nunca vai chegar e vai ser, não, ele tá com uma dor no pé. Ele tá com uma dor de garganta. Nunca a gente vai esperar Sempre tem uma gravidade, né? Sempre pela gravidade. Então, normalmente a gente vai chegar assim, as pessoas vão estar no extremo do extremo do extremo, a ponto delas estarem desorganizadas, de não conseguirem, assim, falar o nome daquele paciente, de não conseguirem achar documento, de não conseguirem explicar o que aconteceu. Sim. Então, a gente sempre lida com casos muito extremos. E aí a gente tem o segundo desafio. E o terceiro que eu entendo é, o SAMU hoje, ele não está preparado para receber uma equipe multi. Porque eles são acostumados a salvar, não importa como, não importa o que está acontecendo. Sim. Exemplos muito claros que a gente tem é paciente de saúde mental que está agitado, enfim, intoxicado por substância. O que o SAMU é acostumado? Pega de qualquer jeito e leva para a UPA que se vire. E quando Sim. tem um psicólogo ali, a gente leva aquele olhar do outro, né? Sim. Poxa, mas será que a gente não pode fazer tal coisa? Será que não seria interessante a gente fazer tal coisa? Né? E aí a gente tem que lidar com isso, com uma equipe que não está acostumada a conversar, com uma equipe que não está acostumada muitas vezes a escutar, e a gente vai entendendo o que a gente precisa aquela pessoa que está em sofrimento. É uma equipe mais executora, né? É executora. Mais executora. Agora, Thaís, você falou uma coisa importante aí que eu fiquei pensando, da coisa de não ter lugar. Aqui na Bahia, por favor, gente, se alguém conhecer um psicólogo que atuou na SAMU aqui na Bahia, bota aqui nos comentários, porque eu nunca vi. Como eu trabalho no hospital de referência em nefrologia e cirurgia vascular, tem questões que o paciente precisa ser locomovido por SAMU. Por exemplo, protocolo de AVC, por exemplo, que acontece muito, e aí a SAMU passa na frente e tem que ir pegar em protocolo de AVC. E o curioso é que eu já peguei a mesma equipe da SAMU umas 5 vezes. Eles já me acionam. Tipo assim, via psicóloga para poder eu atender ali naquele manejo enquanto eles estão fazendo a avaliação, né, de todos os aspectos vitais. Quer participar. A estagiária quer participar. Todos os aspectos vitais e tudo de como é que tá o paciente para ver para onde ele vai ser encaminhado e se vai ser necessária a locomoção via SAMU. Porque eu tenho ciência de que às vezes vocês vão e nem sempre o paciente precisa ser locomovido, regulado para algum lugar. E aí fiquei curiosa, porque quando a SAMU entra em uma unidade hospitalar, por exemplo, que eu fiquei muito chocada quando você falou de motel, mercado, eu nunca tinha pensado nisso, realmente, Sim. eu nunca tinha pensado nisso. Mas pensando na estrutura, porque eu, enquanto psicóloga hospitalar, compondo uma equipe e sempre vendo a mesma equipe da SAMU, eu já estou muito confortável por eu ter aquele espaço físico ali, enquanto eles estão fazendo o manejo, para fazer o meu manejo. Fiquei curiosa. O que é que o psicólogo faz na SAMU? Como ele atua diante de todos esses desafios que você trouxe? Porque eu tô muito curiosa com isso. Porque eu tô achando fantástico. Muito novo pra mim, inusitado, né? E é muito difícil, né, Amanda? Porque a gente não escuta falar mesmo, né? Não. Eu soube esses dias, assim, acho que faz um mês, mais ou menos, que tem um psicólogo atuando... Não tem nem literatura, né, Thay? Não tem nem literatura falando sobre isso. Tem nada, acho que tem uns 4 artigos brasileiros. Nossa. E eu soube faz um mês que tem um psicólogo atuando em uma cidade do norte aqui do Paraná também, que é em Londrina. Sim. Fiquei super animada também, já quero trocar figurinhas, porque é uma coisa que a gente nunca escuta falar. Sim. Amanda, assim, ó, qual que é a nossa principal função? Avaliação de risco, discussão com a equipe e definição de conduta. Sim. É o psicólogo, basicamente, que vai dizer para aquela equipe: a gente precisa levar essa ideação suicida para uma UPA, para um CAPS ou para um hospital, ou esse paciente a gente tem que levar contido, como que vai ser a contenção. Ou, por exemplo, esse familiar, se ele ficar junto com esse paciente, ele vai causar mais confusão. Então, a gente leva o paciente no SAMU e a família vai de carro atrás. Sim. Então, o psicólogo, ele vai fazer a avaliação situacional para ele definir realmente uma conduta. O que vai acontecer, afinal, com isso, né? Porque às vezes você vai assim, vamos lá, a gente recebe, eles têm uma linguagem que é própria, né, que é o QAP, e aí que significa eu tô pronto para receber uma ocorrência, e aí recebe uma ocorrência de uma ideação suicida.
Às vezes você chega e no primeiro acolhimento com esse paciente, você vai entender que não se trata de uma ideação, mas de uma crise de ansiedade, que isso pode estar piorando, né? Mas que não tem aquela definição rápida, aquela necessidade de encaminhar ele diretamente para um hospital. Que ele seria muito mais, assim, assistido se ele fosse para um CAPS. E aí a gente vai ajudar o SAMU nisso, porque o que o SAMU é acostumado a fazer? Recebeu e leva, não importa como, o paciente não quer ir, amarra e leva. Basicamente é isso. E a gente percebeu o quê? No tempo que eu fiquei de SAMU, a gente diminuiu em torno de 70% das contenções mecânicas desnecessárias que aconteciam no SAMU. Por quê? Porque às vezes a gente consegue fazer um manejo verbal, entende o que aquele paciente está fazendo, o que está acontecendo com ele, o que está se passando, qual o sintoma que ele está apresentando. Será que eu preciso conter todo mundo e simplesmente levar para qualquer lugar? Sim. Não. E a contenção é traumática, né, Thay? Assim, é você contra... as pessoas estão controlando você, de você não se movimentar, de você não reagir praticamente, né? De você não expressar aquilo que você está vivenciando e sentindo naquele momento. E acho que tem a coisa além do não saber para onde ir, porque a gente lida com muitas contenções mecânicas na UTI, né? E já é traumático demais para o paciente. Mas ele tá ali. A gente faz a orientação alopsíquica, né? A gente diz onde ele tá. Mas e no SAMU? Pra onde é que eu vou? Será que minha família vai ter contato? Será que eu volto para casa? Né? E eu tô achando fantástico pensar de que você tá trazendo pra gente a perspectiva de que é possível se humanizar a execução e isso não tira a eficácia dela, né? Exato. Pelo contrário, há uma contribuição da psicologia para a atuação nesse contexto, né? Que eu acho que vai para além da urgência e emergência, mas ele vai para um contexto do adverso, né? A SAMU é a adversidade, né? Foge o campo da urgência e emergência e vira algo do adverso, dá algo do inusitado, algo do improvisado. E veja, você é muito como o olho do furacão ali, né? Tá no centro de tudo. As coisas estão acontecendo, o caos tá ali acontecendo e a psicologia tá ali pra ler isso, pode falar. O SAMU, ele é chamado justamente para apagar o fogo, né? Ele tá literalmente ali, vamos chamar o SAMU quando a gente não sabe o que fazer. E aí, às vezes, a gente chega e o psicólogo, ele é o outro do SAMU. O que acontece? Quando eu entrei, a primeira coisa que os técnicos falavam era assim, não, ela veio para observar, para corrigir a gente. E aí, o que eu sempre fiz, assim, dentro do SAMU, até para conseguir uma melhor inserção? Mostrar para eles que eu sou uma deles, eu faço parte da equipe. Precisa arrumar o lençol rápido, vamos lá, vamos ajudar a levar a maca num lugarzinho, porque eles estão super atarefados, vamos lá. Isso não me faz menos psicóloga. Não. Só que também, quando chegava um atendimento de uma crise em saúde mental, eles falavam, Thaís, vai lá, a gente também vai estar aqui te dando segurança. Perfeito. E eles me davam esse local, assim, só que primeiro eu tive que o quê? Entender como é o funcionamento deles, qual era o meu papel, qual é o meu lugar. Também, né? Você estava se inserindo, e o inserir que a gente sempre trouxe na psicologia hospitalar é diário, é constante. É diário, muito. E aí eu percebi justamente isso que a Amanda fala. O psicólogo, ele consegue melhorar o serviço. A gente consegue prestar uma melhor assistência. A gente consegue auxiliar eles em momentos... Porque eles não foram ensinados para isso. Vamos falar bem sério, assim? Não tem como eu cobrar que eles saibam manejar uma ideação suicida. Eles não sabem fazer isso. Eles sabem fazer uma massagem cardíaca excelente. Sim. Mas... se eu não posso cobrar eles não também. sabem os primeiros socorros psicológicos, que é algo que a gente está se falando agora, né? Assim, olha, primeiros socorros, todo mundo tem que aprender, mas primeiros socorros psicológicos também, né? Como acolher diante de uma crise, aquele momento inicial, né? E os resultados que a gente foi vendo foram muito bons. Então, o que aconteceu? Eles começavam a pedir treinamentos. Porque daí, alguns falavam assim, como que você conversando conseguiu levar o cara para ambulância, entendendo que ele precisa de atendimento, de internamento, muitas vezes. E aí a gente começou a treinar eles. E para eles, assim, de fato, assim, operacionalizar aquilo que eles sabem. Sim. Eles sabem da prática, mas eles precisam, às vezes, de cuidado, de atenção, de ter aquele ouvido mais atento para as coisas, né? E uma das coisas que o psicólogo hospitalar mais faz dentro do SAMU é internamento involuntário. E aí a gente entra na problemática do internamento involuntário e das contenções. Sim. Que é o que a gente estava falando. Imagina o quão horrível é você estar na sua casa e de repente chega uma equipe do SAMU,
falando, não, você vai ser internado, você não sabe para onde, por quê, quem que pediu, como que vai ser. E aí a gente começou a perceber também que quando vai o psicólogo, a gente primeiro vai avaliar, ver se realmente esse internamento voluntário faz sentido, ver se realmente precisa de uma contenção. Eu vou explicar para ele para onde que ele vai, por que que ele vai, quem que pediu, porque tem muito médico hoje que pede um internamento involuntário e nem avisa o paciente, avisa só a família. E aí, de repente, a pessoa tá dormindo, chega lá uma ambulância, te amarra e te leva para um lugar. E a gente começa a humanizar os processos. Sim. Acho que Pensar isso na experiência subjetiva de quem está sendo beneficiado daquele serviço. Né? Porque acho muito problemático isso, e curioso porque as pessoas geralmente entendem que a internação involuntária ali, de como vai ser executado, geralmente são perspectivas de dar ação suicida, mas tem N fatores ali, psicopatológicos, muitas vezes também de transtornos adictivos, né, que a gente vai lidando ali, de dependência química, por exemplo, que geram agressividade, o próprio delírio, né, por conta da abstinência, acaba demandando de assistência hospitalar e precisa ser acionada a SAMU para isso, do quanto que a gente não trata essas pessoas de forma marginalizada, né? Como eles já estão pelo próprio contexto que já vivem, pelas suas próprias questões subjetivas. Então, é como se a psicologia entrasse para trazer para aquela equipe uma sensibilidade. E imagino também de que aquela pessoa vai ter uma experiência muito menos traumática, porque ela não deixa de ser. E acho que é isso que a gente defende na psicologia hospitalar, a literatura fala, né? Reduzir impactos da hospitalização não é tanto isso, a gente não reduz impacto, mas a gente pelo menos torna uma via menos traumática, porque ela vai ser, né? E aí pensar nisso me fez questionar uma coisa que eu tô inquieta aqui, que eu tô muito intrigada com isso. Thaís, o que é que trabalhar na SAMU mudou na sua vida pessoal e na sua assistência hospitalar, entendendo que hoje você compõe 2 UTIs, né? Eu falei certo? Acho que você tá em 2 UTIs. Você sente que mudou a sua prática depois da vivência na SAMU? Da forma de como você enxerga os processos, de como você se insere na equipe e de como você lida com essas possíveis adversidades que acontecem, diferente de um psicólogo hospitalar que não teve uma atuação na SAMU, por exemplo? Acho que completamente, assim, não tem, como eu falo, existe uma Thaís antes do SAMU e a Thaís depois do SAMU. Por quê? O que o SAMU me trouxe? Ele me trouxe muita flexibilidade para eu entender que as coisas elas vão acontecer de um ritmo que nós muitas vezes não estamos acostumados dentro do hospital. E eu acho que eu comecei a valorizar ainda mais a estrutura que eu tenho dentro do hospital, né? No sentido de ter uma equipe. Se eu tenho um paciente agitado, um paciente agressivo, intoxicado, eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura hospitalar. Sim. Vamos usar isso. Porque eu já fui atender, a minha ocorrência do motel foi uma intoxicação por cocaína. Minha estagiária querendo participar. Foi uma intoxicação por cocaína. Tá gostando. Falou, você viu? E, por exemplo, se tem uma intoxicação por cocaína hoje dentro do hospital, eu tenho uma estrutura muito melhor do que eu tinha quando eu fui atender essa intoxicação no motel. Então, eu comecei a entender também que a gente precisa utilizar mais de uma equipe, né? Eu tenho uma equipe de enfermagem muito fortalecida, uma equipe médica muito fortalecida, vamos utilizar disso. E eu acho que o principal é a forma de eu me inserir nessa equipe. Porque, como vocês falaram, ser inserido em um ambiente de urgência já é horrível. Por quê? Porque as pessoas da urgência, elas estão acostumadas a vamos salvar, não importa como, e a gente precisa entender qual a urgência médica. Sim. Só que quando entra o psicólogo e a gente dá essa voz de, opa, não é só urgência médica, vamos entender a urgência subjetiva daqui, porque eu já fui atender, por exemplo, num acidente no SAMU, em que a paciente estava extremamente agitada, achavam que era dor, e ela estava preocupada com o filho dela. Sim. E nós fomos esse olhar para ela. E aí, quando eu levo isso para o contexto hospitalar, é também querendo que a equipe entenda que a gente não está lá só para olhar a urgência médica, mas existem outras urgências que estão em volta. Então, o SAMU me abriu muito o olho para isso. A minha inserção é diferente, eu consigo entender melhor as realidades das equipes, porque, como eu falei para vocês, eu queria que eles entendessem que eu fazia parte daquela equipe. Eu não era eles e a psicóloga.
era psicóloga junto com eles. A gente tá aqui, e eu ajudava, e eles me ajudavam quando também era de saúde mental. Entendendo que não era paciente da Thaís, mas paciente do SAMU, paciente do SUS. E isso, levando para o hospital, trouxe uma outra visão, assim, de como se inserir numa equipe de urgência, como que realmente em alguns processos a urgência médica vai ser necessária. Não tem como eu atender um paciente que tem risco de falecer a qualquer momento ali, sendo que a gente pode fazer alguma coisa, uma parada cardiorrespiratória. Não vou querer falar com o cara. Ele precisa de uma massagem, ele precisa de procedimentos, né? Mas entendendo que os procedimentos psicológicos, as urgências de saúde mental vão estar envolvidas na família, em como ele vai lidar depois de uma intubação, em tudo isso. E acho que as equipes perceberam essa mudança também, sabe? Sim. Você falando nessa questão de que às vezes não vai precisar de uma intervenção psicológica para o paciente ali no momento, porque realmente há uma urgência médica naquele momento, mas tem a família nesse cenário. E aí eu acho interessante, quando se pensa em SAMU, é que a família, como você trouxe, vai meio que ser descartado de lado, porque o mais importante é esse paciente que precisa ser levado para algum lugar para que alguém resolva esse algo, né? E às vezes até outro município, porque não tem vaga dentro da coisa da regulação ali. E aí essa família que viu todo o cenário, que foi traumatizante, que tá em choque, tá entorpecida ali, não sabe o que fazer, para onde ir, às vezes até quando você falou que às vezes precisa de um carro, mas quem é que vai dirigir esse carro? Alguém tem capacidade de dirigir esse carro na situação, né? Então, assim, a família precisa também ter esse olhar para esse familiar e acolher esse familiar, mesmo que seja rapidamente, para que ele consiga organizar, assim, eu preciso seguir ela, é ela que eu preciso seguir seguir esse carro aqui, preciso seguir, né, para poder realmente depois lá conseguir fazer um trabalho melhor. Aí eu trazendo essa questão do SAMU, me veio muito pensando nessa temática, quando foi para te chamar você, foi de pensando em cuidados paliativos, né? Eu trabalho em cuidados paliativos e o SAMU também ele faz remoção, né? Remoção de corpo e atestado de óbito. E eu vejo que o psicólogo estando nesse cenário de uma remoção de corpo e no atestado de óbito, nossa, seria tão interessante para conseguir esse acolhimento pós-óbito familiar naquele momento, né? Assim, então, assim, a gente conseguiria fazer um bom trabalho da família de sentir assim, ó, alguém tá olhando para mim, eu não preciso só focar nessa questão burocrática aqui agora, eu não preciso focar, eu tô em choque e tal, mas alguém pode me escutar, né? Diante desse choque que eu tô, diante dessa experiência que eu tô vivenciando. Então, assim, você teve alguma experiência, assim, de cuidados paliativos nesse cenário? Que você viu assim, nossa, eu consegui... Óbito em casa mesmo. Você conseguiu aplicar cuidados paliativos, né, com a família, com o paciente e tudo mais? Isso é muito comum, assim, né? Inclusive, uma das rodas de conversa que os profissionais sugeriram era para falar de cuidados paliativos. Porque o que acontece muito? Quando a gente está num ambiente hospitalar e a gente consegue trabalhar com essa família os cuidados paliativos, eles, assim como nós, também têm uma retaguarda da equipe. E muitas pessoas decidem de levar os seus familiares para o ambiente doméstico, para em casa, para uma morte digna, né? Prezando medidas de conforto. Mas aí o paciente começa a gaspear, um exemplo, né? Que é aquela respiração antes do falecimento. E a família o quê? Se desespera. Porque não tem como a gente treinar eles para esses momentos. Sim. E às vezes a gente chega em casa, a família tá assim, chama um SAMU, a gente chega lá, a família tá super entendendo o que é o cuidados paliativos, concordando com medidas de conforto, mas eles estão desesperados porque eles não sabem como lidar com esse sintoma. E aí a visão do psicólogo é justamente entender que tudo bem para eles o morrer em casa, mas a gente precisa controlar o sintoma. E muitas vezes a gente chegava, atendia, medicava, né? Mudava ali a posição desse paciente, explicava algumas coisas e não precisava remover para a UPA. Até porque a gente não perdia o processo, porque eles mesmos queriam que o paciente falecesse no domicílio. Sim. Antes, se não tem um psicólogo preparado na equipe, a gente faz o quê? Chega lá e transporta para a UPA. E daí vai falecer ou na UPA ou vai ter que voltar para casa de novo. Então, cuidados paliativos é importante também nesse momento. E o óbito em domicílio, ele é muito, muito, muito comum. Eu peguei alguns óbitos, tanto em domicílio quanto em outros lugares, assim, de supermercado. Eu já peguei um óbito no cemitério, também foi interessante. Na verdade, a gente chegou, ela estava com uma perda de consciência, mas dela acabou evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Ela estava num velório de um outro familiar, então foi horrível assim a situação. E aí a gente acaba justamente dando espaço para aquela família ter as suas reações emocionais do luto. Porque senão, o que acontece? Chega no domicílio, a pessoa às vezes já faleceu, a família não faz ideia, ou tem muita expectativa de que não.
E aí a gente vai fazer o quê? Olhar fora do contexto do óbito. A equipe ali, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, ele vai olhar para o quê? Para o paciente que faleceu, ele precisa chamar um médico para testar o óbito. Sim. Eu vou olhar a família. E às vezes não é nem só a família, são os curiosos, o que a gente chama de entorno da cena. A cena do SAMU é o paciente e alguém que está ali para te dar a informação. Mas tem um entorno, que são as pessoas curiosas, que são as pessoas preocupadas, que são as pessoas que às vezes estão tendo crise de ansiedade porque viram ali a massagem cardiorrespiratória. E nós, enquanto psicólogos, vamos prestar atenção também nisso. Sim. Ou seja, você tem que ter experiência, habilidade e estudar sobre atuação em crises, né? Porque aí tem uma situação de crise muitas vezes, né? De que você falou, tem pessoas tendo lá uma crise de ansiedade e aí ninguém vai ver, e às vezes até orientar, olha, aquela pessoa tá tendo crise de ansiedade, porque você é uma pessoa só para todo o cenário, né? Então, assim, ó, vai lá, respire com ela desse jeito, pronto. Aí você vai ser um maestro, assim, orquestrar, né? Assim, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí a coisa vai se encaixando, vai funcionando. Isso. E essa função organizativa, ela realmente acontece. Isso que você falou é justamente isso. Parece uma orquestra e você vai organizando. Às vezes é falar para o familiar mais organizado. Vá lá com tal pessoa em tal lugar, pegar os documentos. Enquanto isso, a gente vai estar fazendo isso. Às vezes, enquanto a equipe, por exemplo, está fazendo uma massagem cardiorrespiratória, que é muito comum, a gente vai organizar com a família. Vamos organizar, vocês vão sentar aqui, a gente vai falar sobre tal coisa agora. Então, é realmente organizando para que aquilo, a gente não vai evitar que aconteça. E a gente não vai evitar o sofrimento. Mas a gente vai fazer com que aconteça de uma forma que exponha menos as pessoas à angústia. Gente, eu tô impactada, eu quero trabalhar no SAMU. Eu também quero. Eu tô aqui. Venham pra cá! Gente, Venham! que coisa fantástica, porque assim, é curioso que quando eu penso em SAMU, eu penso em ambulância. Uhum. Eu só penso em ambulância. Pra mim, só vem ambulância. Até pela coisa do código 1, né? Várias vezes eu tô dirigindo e tem um código 1 passando por mim, porque eu moro e trabalho numa área muito de UPA e hospital. Então, tem sempre alguma ambulância passando. Eu nunca vejo... Eu sou rainha de... Eu já gravei até a placa de algumas ambulâncias da SAMU. De tanto que eu vejo as queridas. Né? Mas, assim, é muito fantástico pensar... justamente nessas diversas nuances. E aí, eu tô curiosa. Gente, desculpa, é a liberdade do podcast, né? Ela tá no momento estudante aqui agora. Você já vivenciou, porque assim, você falou muito da coisa do entorno da cena, né? A gente vive na cultura do espetáculo, inclusive da espetacularização da morte ou da tragédia, né? Sempre que tem algum acidente de carro, tudo engarrafa em volta, porque as pessoas querem filmar, querem ver, e enfim. Você já vivenciou alguma situação de que o entorno da cena foi tão caótico que já chegou, tipo, televisão, ou algo assim, que chegou assim, até atrapalhando, de certa forma, a orquestra que vocês fazem ali de atuação, e se passou, como é que foi? Porque eu acho que eu ficaria desesperada, porque eu ia ficar, gente, ainda vim TV, e sabe assim, e a gente tá no meio, e eu ia ficar muito preocupada, porque sempre quando a gente vê sendo compartilhados, a gente viu isso, inclusive, com o tio Paulo, né? A coisa do banco e tudo mais, e como foi tudo aquilo, me preocupou muito as imagens que apareceram do tio Paulo. Eu fiquei pensando muito nele, na memória dele, e nessa família, e de como tudo reverbera. Já passou por algo assim? Porque eu tô desesperada só de pensar de uma televisão tá lá filmando aquilo ali. Até a própria manobra, né? Muitas pessoas não sabem, gente, mas quando vai fazer algum tipo de manobra cardíaca, a gente às vezes escuta até os ossos. É algo que não é bonitinho que nem no filme, não. Tá, sabe? Assim, tem um barulho, tem um som. Então, assim, queria ouvir de você se você já passou por alguma situação dessa, porque eu tô inquieta com isso. Assim, ó. Filha, vamos parar de atrapalhar. Ela disse assim, mamãe não vai aparecer sozinha, eu também quero. Sim. E ela é minha gata nova, então ela tá fechada, então por isso que ela tá assim doida. Por isso. Mas acho que eu já passei assim, e eu falo pra vocês que muitas vezes o entorno é mais difícil que a cena. Eu já passei por situação, por exemplo, que a gente estava chegando no lugar, e assim, a gente tem que falar primeiro que o SAMU também tem os seus defeitos, obviamente, como qualquer equipamento, às vezes eles vão te ligar e vão falar,
Ah, não, a pessoa virou o pé. Vai chegar lá, a pessoa tá em crises convulsivas, com 1.000 pessoas em volta, sem respirar já há 10 minutos. E aí aconteceu da gente receber uma questão, eu posso falar porque já passou um tempinho, mas a gente recebeu pelo rádio que tinha um rapaz que tinha desmaiado e já estava acordado. Um rapaz de 16 anos. Quando a gente chega no lugar, era uma baixada, assim, que você vai indo na ambulância, aquela, né, que vai estourando, assim, a descida. E aí a gente olhou, tinha minimamente 60 pessoas em volta de um condomínio. Gente, 60, 70 pessoas, muita gente. É uma plateia. É uma plateia? Aí eu já só que a gente já sabe, falou, cara, não é um desmaio que o Piá acordou, alguma coisa aconteceu. Era um menino realmente muito jovem, que tinha falecido, assim, a gente chegou lá, ele já estava em óbito há muito tempo, provavelmente. E aí tem muito isso, do tirar foto, a gente tem que se preocupar muito, né? Ele estava num campo de futebol, assim, então a gente conseguiu manejar para que, não vamos tirar foto, e realmente a gente ia afastando, sabendo que a qualquer momento alguém poderia ir para cima da gente. Sim, Trabalhar no SAMU, eu sempre falo, é dar muita cara a tapa, porque você é sempre com muita gente, qualquer momento eles podem, inclusive, filmar. Então a gente trabalha muito com isso. Acho que esse foi a maior especularização, assim, que eu vi, porque tinha muita gente. Mas dessa vez ainda não tinha tanta câmera, tinha uma, 2 pessoas ali com câmera, a gente falou e elas respeitaram. Mas talvez por quê? Porque era um rapaz jovem, né? A gente sabe que a questão com a morte, quando é isso, impacta mais. Sim. Agora, já tive situações que mesmo a própria família, quando era um idoso, estava filmando, mandando foto no grupo da família, inclusive filmando a gente, assim, e aí a gente já percebeu, opa, com essa família é diferente, né? Mas a gente passa, assim, por isso. O que a gente sempre tem que ter em mente? Manter uma dignidade dessa pessoa, né? E também entendendo que nós, enquanto profissionais da saúde, mesmo que seja no SAMU, que eu não estou dentro de uma instituição física, sim, a gente também não pode deixar com que eles filmem os profissionais, com que eles não respeitem os profissionais. E aí a gente tem que ficar colocando a todo momento. Nós estamos na rua, nós não temos um espaço físico, mas nós somos profissionais da saúde. Sim. Né? Porque senão eles filmam muito a gente, né? Eles entendem que você tá desprotegido ali, porque só tá 2 profissionais ali, ou era os 2 e o psicólogo, e a gente tava desprotegido. E eles veem muito isso ainda no SAMU. Né? E tem muito estigma, assim, dos profissionais do SAMU, né? De que, nem sempre vai o médico, realmente nem sempre vai o médico, porque nem toda ocorrência precisa de médico, tá? E até agora, Amanda, era pra eu falar isso faz tempo já, falando assim, que só imagina o SAMU, né? A gente, quando imagina, só vê o SAMU dentro do hospital. E sabia que eu tinha esquecido que o SAMU fazia transferência de hospital para hospital? É o que eu mais lido. Porque é uma coisa que, quando eu fiquei assim, a gente fazia tão pouco, parece. Que normalmente era o quê? Parque, casa, cemitério. E aí, de repente, gente, cemitério tem muito. Eu falo bastante porque tem muita ocorrência no cemitério. Vocês não fazem ideia. Tô chocada. De pessoa que passa mal no velório, passa mal no enterro. Muita mesmo. Imagino que em estádio de futebol também deva ter. Então, eu não atendi porque na minha cidade não tem estádio de futebol. Aqui teria com certeza. Mas que a gente tem um clássico que chama Bavi, que enlouquece todo mundo. Inclusive eu. Então, teria. Mas tem essa questão da transferência de hospital para hospital. Muito aqui. Aqui tem muito. Porque aqui a gente tem muitos hospitais de referência. Por exemplo, Thalia trabalha num hospital de referência em oncologia e cuidados paliativos. Só que é um ambulatório, então quando o paciente se o paciente tiver alguma questão cardíaca, aí tem que levar ele para um hospital geral ou algum hospital de referência de porta aberta, que também é impossível. Aqui os hospitais de referência não tem porta aberta. Não. Só os hospitais gerais. Então, aqui tem muita remoção de pacientes de um hospital para o outro. Demais. Acontece. Para mim, é quase que rotineiro. Por isso que eu disse, a equipe da SAMU daqui, eu já conheço muito, inclusive, já vou até montar. E aí, Thaís falando, eu só pensei de se criar um projeto, né? Assim, bora ajudar a gente a construir um projeto pra gente poder colocar mais psicólogos. Porque, assim, é meu maior sonho. Não, e como eles me acionam muito, porque faz muita remoção, e eu conheço muito essa equipe já em específico. Agora, engraçado, aí são 2, aqui vem 8. 8? 8 profissionais na SAMU. 8. Tem enfermeira, técnico, médico, tem até físio. É uma coisa, assim, bem grande a equipe, mas as ambulâncias são enormes, né?
São ambulâncias de suporte avançado da SAMU aqui. E então dá espaço para essas pessoas. E aí faz muito, e é algo que eles já me acionam. Eles já localizam a coisa da psicologia, porque ainda bem, apesar da SAMU não ter psicólogo, aqui é difícil você ver um hospital que não tenha psicólogo. Então, eles já acionam a gente. Acho que hoje eu não tenho quase nenhum mais. Mas eu não sei se nos outros locais vai acionar a psicóloga, porque a psicóloga fica muito mais no setor, né? Eu acho que acaba não, mas é algo que, por exemplo, lá como a equipe, geralmente é sempre a mesma ambulância, porque tem a coisa da região, né, Thaís? Se eu não me engano. Sim, em alguns lugares funcionam assim, eu acho que vem sempre o mesmo. A minha própria equipe, quando percebe que tem algo ali do entorno da cena que eu nem sabia que tinha essa nomenclatura, eles já me acionam, ou o pessoal da SAMU já me aciona. Já virou essa coisa ali de estrutura de inserção mesmo. Porque teve uma situação, por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês, de um paciente que ele estava desaturando demais. Muito mesmo. E não tinha uma explicação específica. Desaturar, gente, é quando o paciente perde oxigenação no sangue, tá? Ele não respira muito bem. Então, ele estava com derrame pleural, que é água no pulmão, mais especificamente. E aí, ele precisava fazer uma extração desse líquido, só que lá não tinha condição de fazer. Ele estava muito mal mesmo. E aí, a familiar gritava, e ela ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que ele tá com essa água no pulmão? E a culpa é de vocês, ficou aquela coisa toda. E aí, quando a SAMU chegou, o médico, que inclusive é até colombiano, porque as pessoas falam tão mal, né, da questão dessa perspectiva do governo, ele é muito competente e tem médico que não quer ir pro SAMU. Então tem que ter algum que vá. Ele chegou assim, tem psicólogo aqui? Alguém contém essa mulher, pelo amor de Deus, que eu não tô conseguindo nem ouvir o que eu tô fazendo aqui. Aí, foi nessa hora que eu entrei. E aí, depois disso, quase todas as intercorrências, eles me acionam, não por conta de gritos ou nada, às vezes para acolher o próprio paciente, né, de explicar de que ele vai estar sendo acompanhado, que ele não se preocupe, que apesar dele estar sendo removido, a gente vai ver para onde é que ele vai avisar a família dele, que ele não se preocupe. A gente sempre faz esse manejo ali, que entendo que, Amanda, isso não seria serviço social, né? Mas se a gente for pensar em Alfredo Simonetti, né? A psicologia está onde as coisas acontecem, seja onde ela esteja. Então, a gente vai fazendo esse papel, às vezes, de remover uma maca, né? E ajudando no que dá. Então, eu tô atravessada, Thaís, assim, eu já quero trocar figurinhas sobre isso. Sim, eu tenho muito sonho, assim, do SAMU crescer, né? Inclusive, assim, hoje, eu fiquei muito feliz e contente, assim, porque eu soube que em Brasília agora tem psicólogo na regulação. O que significa isso? Que quando você liga, pode atender o enfermeiro, o médico, né? Normalmente atende o primeiro telefonista, que vai passar ou para o enfermeiro ou para o médico. E em Brasília já pode ser o psicólogo, quando é uma questão de saúde mental. Para o psicólogo falar com aquela pessoa que está chamando, fulano, não pode deixar ele sozinho, fulano, guarde os remédios, fulano, né? Fique com ele. É um CVV no meio da regulação. Exato. O Cuidados Paliativos vai fazer um movimento muito bacana sobre isso, o matriciamento também. Fantástico. Então vai construir várias equipes. O objetivo é ter várias equipes em diversas regiões, né, do estado. Então, essa equipe, o objetivo é todo mundo tem o conhecimento de cuidados paliativos básico, e a partir daí, quando tiver uma dificuldade, vai ligar para o matriciamento, até para receber orientação de onde encaminhar, e se não precisar encaminhar, o que precisa ser feito ali naquele momento. E aí vai ser obrigatoriamente que tem uma equipe mínima, então o psicólogo também vai estar presente nesse cenário. Então a gente vai ver mudança, esperamos que saia da teoria, ainda está construindo a teoria. Que saia do papel logo. Que saia do papel logo também. Maravilhoso, mas tá aí, a gente quer agradecer, passou muito rápido, muito rápido. Sim, nem vi passando. Gente, pelo amor de Deus, eu achei maravilhoso. Já quero montar alguma coisa aí. Não, a gente já tem um curso. Eu acho que me deu uma ideia aqui agora. Quando a gente lançar esse podcast, a gente vai vender a gravação do curso. Pronto, de SAMU. É sobre. Fechou lá. Ai, que demais! Adorei. Para as pessoas acessarem, até eu vou assistir esse curso, porque eu tô aqui. Assim, eu não dava nada, não vou mentir. Eu preciso ser sincera, entendeu? Eu preciso ser sincera. Eu precisava ouvir. Agora eu estou convencida, agora eu quero comprar. Não, assim quando ela falou quando ela mostrou foto, quem te acompanha no Instagram, né? Aí quando ela mostrou foto, Samuel, Thay,
Assim, você não quer dar uma aula sobre isso, não? Montar um curso sobre isso? Não, porque eu nunca vi, eu sou curiosa, né? Eu nunca vi. Aí, pronto, bora. E aí, então, a gente tem, então, surgindo aqui a ideia, quando a gente lançar esse episódio, a gente já vai lançar aqui, vai estar aparecendo ou no QR Code, ou vai aparecer tem o Spotify, né? E tem o YouTube, vai estar um link em algum lugar aí pra você poder fazer acessar. E o Enfim, curso, tá? gente, tá extremamente completo, porque eu Tá. lembro que a gente separou em questões clínicas. Qual que é o papel do psicólogo numa parada cardiorrespiratória? Qual o papel do psicólogo numa crise convulsiva? E tem as questões de saúde mental. Então tá extremamente incrível. Já vou ter que assistir, né? Esse curso. É sobre, eu não tô me dando satisfeita. Ó, você fez o movimento de ela querer agora criar um projeto aí Eu já pra quero ela alguma trabalhar no Já SAMU. quero alguma Me leva coisa. junto, Eu me vou. leva Não, junto. minha filha, eu tomei isso como meta na minha vida agora. Eu preciso dessa emoção. Eu tô sentindo, entendeu? Porque eu não sou muito de UTI. Eu gosto, mas não é a minha cachaça, como você tem a coisa da cachaça com a UTI. Minha cachaça é doença crônica. Só que tem algo que permeia aí, até pelas intervenções de comorbidades que a gente vai lidando ali na SAMU, que tá me convidando, entendeu? Eu tô afim dessa coisa da rua. E olha que o doente crônico, ele agudiza bastante, ele precisa bastante de SAMU. Eu acho que você ia adorar. Ai, gente, tudo pra mim, meu Deus, meu sonho de princesa. Mas obrigado, Thay, pela presença, pelas contribuições. Aprendi muito com você, tenho certeza que todo mundo tá assistindo aprendeu também. Fantástico, assim, eu não tenho nem palavras. Então, obrigada por ter aceitado o convite. A gente espera você numa próxima vinda aí. Quem quiser que ela volte, bota aí hashtag Thaís volta. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, Thay. Thay. Tchau, pessoal. Um beijo, gente. Não esqueça de compartilhar.